Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Ginslaken por aqui e hoje eu respondo a dúvida do Rafael Kilk. Olha lá, qual a diferença entre malte cristal e caramelo? Quando vamos comprar um malte, não vem explicado se ele é cristal e já os caramelo vem sempre o cara antes do nome. Rafael, muito boa sua pergunta, realmente é uma dúvida que muita gente tem, não é um assunto muito fácil falar sobre malte, tá? Então até falar aqui talvez seja um pouquinho difícil, eu vou tentar explicar o que diferencia os dois, mas antes eu quero fazer um briefingzinho do processo de malteação, para a gente entender como que acontece o processo de malteação, para a gente depois entender a diferença básica aí que tem entre os maltes cristal e caramelo, que já é um subgrupo um pouquinho diferente de maltes dentro do processo de malteação. Então, no processo de malteação, a gente basicamente passa por 3 etapas. Então, a primeira coisa vai ser umedecer o grão de cevada. Tá? Então, a gente vai passar pelo processo de malteação. Primeira coisa, umidade. Eles vão entrar em contato com a água e vão ficar úmidos. Depois, a gente tem o processo de germinação. Com o malte úmido, começa uma elevação da temperatura para acontecer a germinação. Germinação, basicamente, é o que a gente faz lá na mosturação. Ativação de enzimas que vão quebrar o amido, proteínas, para começar o processo de germinação. Ou seja, eles simulam a situação como se aquele grão, aquela semente de cevada tivesse embaixo da terra e vai começar a germinação para criar uma nova planta. Basicamente, o malteiro está ali enganando o grão para ele achar que ele vai criar uma nova planta, ele começa a produzir as enzimas que vão quebrar o amido para ter aí o processo de germinação. Quando começa o processo de germinação, ele é cortado. Acontece então o secamento do malte, ele passa por um processo de secagem. Tá? Então primeiro umedece, depois germina e depois seca. Depois desse processo, a gente tem o que a gente chama de malte base. Então malte Pilsen, malte Pale Ale, 2 fileiras, 6 fileiras, malte de trigo, eles passam por esse processo básico. São umedecidos, germinados e depois secos. Então esse é o processo para o malte base padrão. Depois que a gente tem o malte base, ele vem para o processo de torra. Então no processo de torra a gente vai fazer quase todos os outros maltes, que são os maltes especiais. E o que vai definir os diferentes maltes especiais estão novamente outras 3 variáveis, que é a umidade também, o tempo e a temperatura. Então diferentes tempos e diferentes temperaturas com diferentes umidades vão fazer praticamente todos, ou vou dizer a grande maioria, dos maltes especiais. Os maltes torrados, mais ou menos torrados. Se você tem uma temperatura maior, por mais tempo, você vai chegar num malte torrado, um malte black, por exemplo. Você pode também ter uma temperatura baixa durante um longo tempo. Cada uma dessas vai formar diferentes perfis e todos os maltes que a gente utiliza vão estar basicamente nesse aspecto, tá? Com esse tipo de diferentes torras, diferentes tempos e temperaturas e umidades vão dar diferentes graus de torra que vão dar os diferentes maltes especiais que a gente utiliza. Mas tem uma outra forma de produzir, que é como são feitos os malte caramelos. O grupo de malte caramelo, que a gente vai ter tanto cristal quanto caramelo estão divididos nesses dois, mas basicamente é a forma como se faz o malte caramelo. Então a gente volta lá. A gente umedeceu os grãos e a gente germina. Quando ele está germinado, pronto, aí a gente tem ali o malte verde, que passa por um processo de secagem para ter o malte base, certo? Então quando a gente está ainda com o malte verde, começou a secagem, essa secagem se prolonga. Então tem um aumento da temperatura por mais tempo. Então não é só secar, a gente eleva essa temperatura e aí a gente tem os maltes caramelo. Tá? Então quando a gente não seca, não forma o malte base para depois torrar, a gente dá germinação, a gente eleva direto bastante a temperatura, a gente forma os maltes caramelo. E esses são os maltes caramelo, o grupo de malte caramelo. Aí dentro do caramelo a gente tem os 2 tipos, cristal e caramelo, que vai ter um pouco de diferença justamente nesse processo de subida de temperatura. Então os dois estão ali, maltes verde, que a gente vai começar a subir a temperatura. Então se você sobe a temperatura devagar, vai subindo devagar, então vai diminuindo a umidade e aumentando a temperatura numa velocidade mais lenta, tá? Isso vai acontecer, as reações de Maillard, não dá para explicar muito sobre isso, mas basicamente são a soma aí de açúcar, aminoácido e calor vai produzir essas reações que vão dar os compostos de aroma. Então vários compostos de aroma que a gente percebe no malte, principalmente aquela coisa de pão, biscoito, amêndoas, nozes, vai ser em função dessas reações, tá? Diferentes níveis, diferentes velocidades de reação vão dar diferentes reações, diferentes componentes também, os diferentes aminoácidos que estão nos maltes também vão dar reações diferentes e, consequentemente, sabores diferentes. Mas o fato é que se a gente vai fazendo essa subida mais lenta e gradual, a gente tem o malte dito caramelo, porque a gente está tendo reação de Maillard. Isso é basicamente o que define os maltes caramelo.
E daí os maltes cristal, que também tem essa mesma, são do grande grupo de malte caramelo, mas a gente chamaria de malte cristal, porque essa subida de temperatura é mais rápida e temperaturas maiores. Então a gente sobe rápido, temperaturas mais elevadas, então em vez de a gente ter a reação de Maillard, a gente vai ter reações de cristalização. E no sabor, no aroma, a gente vai perceber mais como caramelo, como toffee, uva passa, ameixa, às vezes açúcar, um pouco de mel, tá? Basicamente, essas são as diferenças. Então, malte caramelo, subida de temperatura lenta e gradual, direto do malte verde, não chega a ser o malte base, a gente tem malte caramelo. Subiu a temperatura mais rápido, chegou até uma temperatura mais alta, então a gente vai ter a cristalização em vez de reação de Maillard, e a gente tem os malte cristal. De fato, como nosso colega falou, quando a gente está falando de malte caramelo, tem o prefixo cara na frente de várias denominações de maltes. Não quer dizer necessariamente que seja caramelo e não cristal, tá? Porque na verdade o processo, o grande grupo é caramelo, não é bem uma coisa, não é bem definida dessa forma, tá? Não quer dizer que está escrito cara, quer dizer que a subida foi lenta e gradual e você não vai encontrar uma cristalização ali dentro. Pode ser que seja dessa forma. Vai ter que ver principalmente a especificação do fabricante. O que você pode ter é um conceito, né, que a gente vai precisar quando você estiver montando a sua receita, é saber o que está escrito na definição, principalmente no perfil. E claro, se você pegar ele, você pode fazer ali um chazinho, você vai perceber o que ele traz de aroma e de sabor. Então tá puxando mais para um pão, para um biscoito, nozes, um tostado, você está falando de caramelização, certo? E se você está puxando mais para um caramelo, por mais aí o nome confunde um pouco, mas caramelo, toffee, aquela coisa de bala, um doce, uva passa, ameixa, isso a gente está falando mais de cristalização, então malte cristal. Então também, por mais que você vá ver aí cristal 60, cristal 80, cristal 120, especial B, esses maltes tendem a ser os maltes que têm mais esse processo de cristalização, que é uma caramelização, né, mas diferente do amido, e os maltes que vão puxar mais para um pão, mais para um biscoito, mais os maltes alemães, por exemplo, a gente vai estar falando de reações de Maillard, vai estar falando de malte caramelo. Basicamente, essa diferença não precisa se ater ao nome, para saber se o nome diz que é caramelo ou cristal. Se atenta ao perfil, e você vai entender isso. Se puxa mais para pão, biscoito, é caramelo. Puxa mais para toffee, para ameixa, para uva passa, a gente está falando de cristal. Basicamente é isso, espero que tenham curtido, espero que tenham entendido um pouco esse assunto, é um pouco mais complexo, não é tão fácil de entender, de repente eu posso ter até complicado mais, mas espero ter desmistificado um pouco, tenha ficado fácil para entender a diferença desses maltes, principalmente aí como que é o processo de malteação, para a gente chegar nos maltes que a gente tem. Gostou? Deixa eu curtir, se ainda não está acompanhando aqui, não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe aqui diariamente uma sacada sobre o processo de produção, para cada vez a gente fazer mais cervejas melhores. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!